De Oscar Wilde, O crime de Lord Arthur Savile, uma reflexão sobre o dever. Era a última recepção de Lady Windermere antes da Páscoa, e os corredores da Bantic House estavam mais movimentados do que nunca. Vieram 6 ministros depois de comparecerem ao evento do presidente da Câmara dos Comuns, exibindo suas cruzes e faixas, e todas as mulheres bonitas usaram suas roupas mais elegantes. No final da galeria de retratos estava a princesa Sofia de Karlsruhe, uma senhora gorda, de aparência tártara, com pequenos olhos negros e maravilhosas esmeraldas, falando francês com uma voz muito aguda e rindo incontrolavelmente de tudo que era dito. Havia realmente uma mistura única de pessoas lá. Esplêndidas esposas de nobres do reino conversavam educadamente com radicais virulentos. Pregadores populares conviveram com céticos inveterados. Um grupo de bispos seguia de sala em sala uma corpulenta primadona. Vários membros da Royal Academy estavam reunidos nas escadas, disfarçados de artistas, e dizia-se que a sala de jantar ficou brevemente lotada de gênios. Em suma, foi uma das noites mais deslumbrantes de Lady Windermere, e a princesa ficou até cerca das 11h30. Logo após a sua partida, Lady Windermere regressou à galeria de retratos, onde um famoso economista explicava solenemente a teoria científica da música a um virtuoso húngaro, espumando de indignação, e começou a conversar com a duquesa de Paisley. Lady Windermere era maravilhosamente linda, com seu pescoço esguio de marfim, seus grandes olhos azuis, do tipo não me esqueças, seus grossos cachos dourados. Cabelos dourados, não como os de cor de palha que hoje usurpam seu nome refinado, mas cabelos dourados como se tecidos com raios de sol ou banhados por um âmbar incomum. Cabelos que molduravam seu rosto como uma auréola de uma santa e, ao mesmo tempo, com o fascínio de uma pecadora. A verdade é que Lady Windermere era um curioso caso psicológico. Desde muito jovem descobriu na vida a importante verdade de que nada é tão parecido com a ingenuidade quanto a ousadia. E através de uma série de aventuras despreocupadas, a maioria delas bastante inocentes, ela alcançou todos os privilégios de uma personalidade. Ela havia mudado de marido várias vezes. No Debré, ela apareceu com 3 casamentos em seu currículo, mas nunca mudou de amante. Então, o mundo já havia parado de fofocar sobre ela há muito tempo. Tinha atualmente 40 anos. Não tinha filhos e possuía aquela paixão desmedida pelo prazer que constitui o segredo da eterna juventude. De repente, ela olhou em volta ansiosa e perguntou com sua voz clara e contrastada: "Onde é que está meu quiromante?" "Você o quê, Gladys?" exclamou a duquesa com um estremecimento involuntário. "Meu quiromante, duquesa. É impossível para mim viver sem ele." "Querida Gladys, você é sempre tão original", murmurou a duquesa, tentando lembrar o que era exatamente um quiromante, torcendo para que não fosse o mesmo que uma manicure. "Ele vem ler minha palma 2 vezes por semana", continuou Lady Windermere. "Está muito interessado." "Meu Deus", pensou a duquesa, "deve ser algum tipo de manicure. É atroz. Suponho que pelo menos ele será estrangeiro. Dessa forma não será tão desagradável." "Devo apresentá-lo a você", disse Lady Windermere. "Apresente-me", exclamou a duquesa. "Quer dizer que está aqui?" Ela começou a olhar em volta, por trás do leque de tartaruga e do velho chale de renda, como se estivesse se preparando para fugir ao primeiro alarme. "Claro que está aqui. Eu não pensaria em realizar uma reunião sem ele. Ele diz que tem uma mão essencialmente psíquica, que se meu polegar fosse um pouco mais curto, eu seria uma pessimista convicta,
Ficaria confinada a um convento. Ah, sim, disse a duquesa, agora mais calma. A adivinhação da sorte, não é? E o ruim também, respondeu Lady Windermere, e muitas coisas desse tipo. No próximo ano, por exemplo, estarei em grande perigo, em terra e no mar. Portanto, terei que viver num balão. Tudo isso está escrito aqui, no meu dedinho, ou na palma da minha mão, não sei muito bem. Mas isso é uma providência realmente tentadora, Gladys. Minha querida duquesa, a providência certamente pode resistir à tentação nesses tempos. Acho que todos deveriam fazer a leitura das palmas das mãos uma vez por mês, para saber o que lhes é proibido. Claro que todos continuariam fazendo a mesma coisa, mas é tão bom saber o que vai acontecer, não é? Se ninguém tiver a gentileza de buscar o Sr. Podgers, agora eu irei pessoalmente. Permita-me cuidar disso, Lady Windermere, disse um garoto alto e distinto que os acompanhava e continuou a conversa com um sorriso divertido. Muito obrigada, Lord Arthur, mas temo que você não o reconheça. Se é tão extraordinário como diz, Lady Windermere, não pode escapar-me. Apenas me diga como é e eu o trarei para você em um minuto. Bem, não é nada como um quiromante. Quero dizer que não há nada de misterioso nisso, nada de esotérico, nada de romântico nisso. Ele é um homenzinho corpulento, com uma careca cômica e grandes óculos dourados. Um personagem entre um médico e um notário de uma pequena cidade. Lamento que seja assim, mas não é minha culpa. As pessoas são tão absurdas. Todos os meus pianistas parecem poetas. Todos os meus poetas parecem pianistas. Lembro-me agora que na temporada passada convidei para almoçar um tremendo conspirador, um homem que explodiu inúmeras pessoas com dinamite e que sempre usava uma cota de malha e uma adaga escondida na manga. Pois bem, você sabe que, apesar de tudo, ele tinha a aparência completa de um padre gentil e velho, e durante toda a noite foi muito engraçado? A verdade é que foi muito divertido, encantador. Mas fiquei cruelmente desapontada e, quando lhe perguntei sobre sua cota de malha, ele se contentou em rir e me disse que estava frio demais para usar na Inglaterra. O Sr. Podger está aqui. Bem, gostaria, Sr. Podger, que lesse a caligrafia da Duquesa de Paisley. Duquesa gostaria de tirar a luva? Não, o da esquerda. Não, da direita. Minha querida Gladys, não acho que isso esteja certo, disse a duquesa, desabotoando com relutância uma luva de pelica um tanto suja. O que é interessante nunca está certo, disse Lady Windermere. Faites le monde ainsi, mas preciso apresentá-los. Sr. Podgers, meu quiromante favorito. A duquesa de Paisley, se você disser que a sua montanha da lua é mais desenvolvida que a minha, nunca mais acreditarei em você. Tenho certeza, Gladys, que não terei nada disso em minhas mãos, disse a duquesa em tom sério. Vossa Excelência tem razão, respondeu o Sr. Podgers, olhando para a mãozinha rechonchuda de dedos curtos. A colina da lua não está desenvolvida. No entanto, a linha da vida é excelente. Por favor, dobre o seu pulso. Obrigado. 3 listras bem claras na recette. Você viverá até uma idade avançada, duquesa, e será extraordinariamente feliz. Ambição moderada, linha da inteligência, sem exageros, linha do coração. Seja indiscreto neste ponto, Sr. Podgers, interrompeu Lady Windermere. Nada seria tão agradável para mim, respondeu o Sr. Podgers, curvando-se. Se a duquesa desse lugar a isso, mas lamento anunciar que vejo grande constância no seu afeto, combinada com um profundo sentido de dever. Por favor, continue, Sr. Podgers, disse a duquesa com ar satisfeito. A economia não é a menor das virtudes de Sua Excelência, continuou o Sr. Podgers. Lady Windermere riu. A economia é uma qualidade superior,
observou a duquesa com prazer. Quando me casei, Paisley possuía 11 castelos, e nenhuma casa apresentável onde pudéssemos morar. E agora ele possui 12 casas e nem sequer tem um castelo, exclamou Lady Windermere. Sim, minha querida, disse a duquesa, eu gosto disso. Conforto, concluiu o Sr. Podgers, e conveniências modernas, e água quente em todos os quartos. Vossa Excelência tem toda a razão. A conveniência é a única coisa boa que nossa civilização produziu. Você descreveu o caráter da duquesa de maneira admirável, Sr. Podgers. Por favor, conte-nos agora sobre Lady Flora. E respondendo a um sinal da sorridente anfitriã, uma menina de cabelos ruivos escoceses e ombros altos levantou-se desajeitadamente do sofá e mostrou uma mão longa e ossuda, com dedos achatados como espátulas. Ah, vejo que ela é pianista, disse o Sr. Podgers. Uma excelente pianista, embora talvez não seja uma musicista excepcional, muito reservada, tímida e dotada de um amor exaltado pelos animais. Completamente verdade, exclamou a duquesa, voltando-se para Lady Windermere. Exatamente, completamente. Flora tem 2 dúzias de cães em Maclosk e transformaria nossa casa em Londres num verdadeiro zoológico, se o pai dela permitisse. Bem, isso é exatamente o que eu faço nas noites de quinta-feira, respondeu Lady Windermere, rindo. Só que prefiro leões a cães. É o seu único erro, Lady Windermere, disse o Sr. Podgers com uma reverência cerimoniosa. Se uma mulher não consegue cometer erros deliciosos, ela é uma criatura infeliz, respondeu ele. Mas você deve ler outras mãos. Aproxime-se, Sr. Thomas, e mostre o seu ao Sr. Podgers. Um velho senhor de figura distinta, vestindo fraque azul, aproximou-se e ofereceu ao quiromante uma mão larga e comum, com um dedo médio muito comprido. Caráter aventureiro. 4 viagens longas no passado e uma no futuro. Naufragou 3 vezes. Não, só 2. Mas ele corre o risco de naufragar na próxima viagem. Firme e conservador, muito pontual, ele tem o hábito de colecionar curiosidades. Uma doença grave entre as idades de 16 e 18 anos. Ele herdou uma grande fortuna aos 30 anos, grande antipatia por gatos e radicais. Extraordinário, exclamou Sir Thomas. Você também tem que ler A Mão da Minha Esposa. Da segunda esposa, disse o Sr. Podgers, gravemente, ainda segurando a mão de Sir Thomas. Terei prazer em fazê-lo. Mas Lady Marvel, uma senhora de aparência melancólica, com cabelos pretos e cílios de pessoa sentimental, recusou-se terminantemente a revelar seu passado ou seu futuro. Apesar de todos seus esforços, Lady Windermere também não conseguiu que Monsenhor de Koloff, o embaixador russo, consentisse na remoção das suas luvas. Na verdade, muitas pessoas tinham medo de encarar aquele homenzinho estranho, com um sorriso estereotipado, óculos dourados e olhos brilhantes. E quando revelou à pobre senhora Fermor, em voz alta e diante de todos os que tinham muito pouco interesse pela música, mas que os músicos o enlouqueciam, todos pensavam que a quiromancia era uma ciência perigosa, que só poderia ser reavivada num tete-a-tete. Contudo, Lord Arthur Savile, que nada sabia da infeliz peculiaridade de Lady Fermor, e que seguiu as palavras do Sr. Podgers com o maior interesse, estava muito curioso para que lessem a mão. Como estava um pouco tímido em propor a proposta, atravessou a sala, aproximando-se de onde Lady Windermere estava sentada, e com um embaraço encantador, perguntou-lhe se ela achava que o Sr. Podgers concordaria com isso. Claro, disse Lady Windermere, é para isso que está aqui. Todos os meus leões, Lord Arthur, são treinados e saltam no ar quando eu quero.
Mas devo avisar que contarei tudo a Sibyl. Você virá almoçar comigo amanhã para conversar sobre chapéus. E se o Sr. Podgers descobrir que você tem mau humor, tendência a gota ou é uma mulher em Bayswater, não deixarei de avisá-lo. Lord Arthur baixou a cabeça sorrindo. Isso não me assusta, respondeu ele. Sibyl me conhece tão bem quanto eu a conheço. Eu realmente sinto muito. A melhor base do casamento é a incompreensão mútua. Não é que eu seja cínica, sou apenas experiente, o que é muitas vezes a mesma coisa. Sr. Podgers, Lord Arthur Saville está morrendo de vontade de que leia a mão dele. Não diga a ele que ele é noivo de uma das garotas mais bonitas de Londres, que já faz um mês que o Morning Post publicou essa notícia. Minha querida Lady Windermere, exclamou a Marquesa de Jedburgh, por favor, permita que o Sr. Podgers permaneça aqui mais um minuto. Ele está me dizendo que vou acabar em um palco, e isso me interessa ao máximo. Se ele disse isso, Lady Jedburgh, não hesitarei em ligar para você. Venha imediatamente, Sr. Podgers, e leia a caligrafia de Lord Arthur. Bem, disse Lady Jedburgh, fazendo uma leve careta, ao se levantar do sofá. Se eu não tiver permissão para subir ao palco, suponho que me deixarão assistir ao show. Claro, todos nós vamos assistir à apresentação, respondeu Lady Windermere. Sr. Podgers, vá em frente e conte-nos algo bom sobre Lord Arthur, que é um dos meus favoritos mais estimados. Mas assim que o Sr. Podgers examinou a mão de Lord Arthur, ele ficou estranhamente pálido e não disse nada. Um arrepio pareceu percorrê-lo. Suas grossas sobrancelhas tremiam convulsivamente com aquela contração singular e tão irritante que o dominava quando era perturbado. Gotas grossas de suor brotaram de sua testa amarelada, como um orvalho envenenado. Suas mãos carnudas ficaram frias e viscosas. Lord Arthur não deixou de notar esses estranhos sinais de agitação. Pela primeira vez na vida, sentiu medo. Seu primeiro impulso foi fugir da sala, mas se conteve. Era melhor saber a verdade, por pior que fosse, do que permanecer naquela incerteza. Estou esperando, Sr. Podgers, disse ele. Estamos todos esperando, exclamou Lady Windermere em seu tom animado e impaciente, mas o quiromante não respondeu. Acredito que Lord Arthur vai acabar no cenário, disse Lady Jedburgh, e que depois de ouvir Lady Windermere, Sr. Podgers não ousa contar a ela. De repente, Sr. Podgers largou a mão direita de Lord Arthur e agarrou sua mão esquerda com força, curvando-se tanto para examiná-la que a armação dourada de seus óculos pareceu roçar sua palma. Por um momento, seu rosto foi uma máscara lívida de horror, mas ele imediatamente recuperou a compostura e, olhando para Lady Windermere, disse com um sorriso forçado: é a mão de um menino encantador. De fato, respondeu Lady Windermere, mas ele será um marido encantador? É isso que preciso saber. Todos os rapazes encantadores são maridos encantadores, respondeu o Sr. Podgers. Não creio que o marido deva ser muito sedutor, exclamou Lady Windermere. Mas o que eu quero são detalhes. A única coisa interessante são os detalhes. O que acontecerá com Lord Arthur? Bom, daqui a alguns meses ele tem que embarcar em uma viagem. Claro, aquele da sua lua de mel. E que ele vai perder um parente. Espero que não seja sua irmã, disse Lady Jedburgh em tom compassivo. Tenho certeza que não é sua irmã, respondeu o Sr. Podgers, com um gesto tranquilizador. Ele será apenas um parente distante. Bem, estou cruelmente desapontada, disse Lady Windermere. Não poderei contar nada a Sibyl amanhã. Quem se importa com parentes distantes hoje? Eles saíram de moda há muitos anos. Mesmo assim, suponho que Sibyl faria bem em comprar um vestido preto de seda. Sempre pode ser usado para ir à igreja.
E agora vamos comer alguma coisa? Terão comido tudo, mas ainda encontraremos uma xícara de caldo quente. François preparava um caldo delicioso, mas agora o vejo tão preocupado com a política que nunca tenho certeza de nada com ele. Eu realmente gostaria que o general Boulanger ficasse quieto. Duquesa, tenho certeza que você está cansada. De jeito nenhum, minha querida Gladys, respondeu a duquesa, dirigindo-se para a porta. Eu me diverti muito. Sua manicure? Não. Seu quiromante é de grande interesse. Flora, onde estará meu leque de tartaruga? Ah, obrigada, Sir Thomas, muito obrigada. E meu chale de renda? Flora? Ah, obrigada, Sr. Thomas. Você é muito gentil. E a digna senhora terminou de descer as escadas sem deixar cair o frasquinho de essência mais de 2 vezes. Entretanto, Lord Arthur Saville permanecia de pé perto da lareira, oprimido pelo mesmo sentimento de terror, pela mesma preocupação doentia, quanto a um futuro negro. Ele sorriu tristemente para sua irmã quando ela passou por ele de braço dado com o Lord Plendale, linda em seu vestido rosa de brocado e pérolas. Ele mal ouviu Lady Windermere convidando-o a segui-la. Pensou em Sibyl Merton, e a simples ideia de que algo poderia acontecer entre os dois trouxe lágrimas aos seus olhos. Quem olhasse para ele diria que Nemesis havia tomado posse do escudo de Palas Athena, mostrando-lhe a cabeça da Górgona. Ele parecia petrificado, seu rosto tinha a aparência de um mármore melancólico. Ele viveu a vida delicada e luxuosa de um jovem rico e bem-nascido, uma vida requintada, livre de toda inquietação vil, de um belo descuido infantil. E agora, pela primeira vez, tomou consciência do terrível mistério do destino, da horrível ideia da fatalidade. Como tudo lhe parecia absurdo e monstruoso, será que o que estava escrito na mão em caracteres que ele não sabia ler, mas que outra pessoa decifrou, era o terrível segredo de alguma culpa, o sinal sangrento de algum crime? Não haveria fuga? Não seremos então mais do que peões de xadrez postos em jogo por uma força invisível, mais do que vasos que o oleiro molda a seu gosto, para a honra ou descrédito? A sua razão rebelou-se contra esse pensamento. Ainda assim ele sentia uma tragédia pairando sobre sua vida, como se de repente estivesse destinado a carregar um fardo intolerável. Os atores são pessoas felizes. Eles podem escolher entre representar a tragédia ou a comédia, a dor ou a diversão, entre fazer você rir ou fazer você chorar. Mas a vida real é muito diferente. Inúmeros homens e mulheres são forçados a desempenhar papéis para os quais não foram designados. Nossos Guildenstern tocam Hamlets. Nossos Hamlets tentam brincar como o príncipe Hall. O mundo é um palco, mas a peça tem um elenco deplorável. De repente, o Sr. Podgers entrou na sala. Ao ver Lord Arthur, ele parou e seu rosto carnudo e comum adquiriu uma coloração amarela esverdeada. Os olhos dos 2 homens se encontraram e houve um momento de silêncio. A duquesa deixou uma de suas luvas aqui, Lord Arthur, e me pediu para levá-la, disse finalmente o Sr. Podgers. Aí estou vendo, no sofá. Boa noite. Sr. Podgers, não tenho escolha a não ser insistir para que o senhor me dê uma resposta categórica à pergunta que vou lhe fazer. Outra honra, Lord Arthur. A duquesa está esperando por mim. Eu devo conhecê-la. Você não vai. Duquesa não tem pressa. As mulheres geralmente não esperam, disse Podgers com um sorriso forçado. O belo sexo está impaciente. Os lábios lindamente esculpidos de Lord Arthur curvaram-se em altivo desdém. A pobre duquesa parecia ter muito pouca importância para ele naquele momento. Ele atravessou a sala, chegou onde o Sr. Podgers havia parado, estendeu-lhe a mão direita. Diga-me o que você vê aqui.
Diga-me a verdade. Quero saber disso. Eu não sou uma criança. Os olhos do Sr. Podgers piscavam por trás dos óculos dourados. Ele balançava inquieto de um pé para o outro, quando seus dedos brincavam nervosamente com a corrente brilhante do relógio. Por que você acha, Lord Arthur, que vi mais em sua mão do que lhe contei? Sei que você viu outra coisa. Insisto que me conte. Eu lhe pagarei com um cheque de 100 guinéus. Os olhinhos verdes do Sr. Podgers brilharam por um segundo. Depois ficaram inexpressivos novamente. 100 guinéus? Sr. Podgers finalmente perguntou em voz baixa. Sim, 100 guinéus. Vou te enviar um cheque amanhã. Qual é o seu clube? Não pertenço a nenhum clube, isto é, não no momento, mas meu endereço é. Permita-me lhe dar um cartão. Tirando do bolso do peito um pedaço de papelão com bordas douradas, entregou com uma profunda reverência a Lord Arthur, que leu o seguinte: Septons R. Podgers, quiromancia profissional, 103 Westmoor Street. Eu tiro das 10 às 4, murmurou o Sr. Podgers em tom mecânico, e dou descontos às famílias. Pressa, gritou Lord Arthur, ficando muito pálido e estendendo a mão direita. O Sr. Podgers olhou em volta com grande agitação, passou a pesada portière por cima da porta. Vai demorar um pouco, Lord Arthur. É melhor você se sentar. Depressa, cavalheiro. Lord Arthur gritou novamente com raiva, batendo os pés violentamente no chão. Encerado. O Sr. Podgers sorriu e, tirando uma pequena lente do bolso, começou a limpá-la cuidadosamente com o lenço. Estou pronto e à sua disposição, disse ele. Segunda parte. 10 minutos depois, Lord Arthur Saville, com o rosto lívido de terror e os olhos selvagens de angústia, saiu correndo de Bentinck House. Ele abriu caminho entre a multidão de lacaios vestidos de pele que esperavam sob o toldo do grande pavilhão. Pareceu não ver nem ouvir absolutamente nada. A noite estava muito fria. Os lampiões a gás ao redor da praça tremeluziam, bruxuleantes, sob as chicotadas do vento. Mas ele sentiu um calor febril nas mãos e suas têmporas ardiam como brasas. Ele zigue-zagueava pela calçada, como um bêbado. Um policial olhou para ele com curiosidade ao passar, e um mendigo que saiu de uma porta para pedir esmola recuou aterrorizado ao contemplar um infortúnio maior que o seu. A certa altura, Lord Arthur Saville parou sob um poste de luz e olhou para as próprias mãos. Ele pensou ter visto a mancha de sangue que os denunciava, e um grito fraco saiu de seus lábios trêmulos. Assassino. Esta foi a palavra que o quiromante leu neles. Assassino. A própria noite parecia saber disso, e o vento, desolado, uivava em seus ouvidos. Os cantos escuros das ruas estavam prenhes daquela acusação que lhe sorria dos telhados. Primeiro foi a Hyde Park, cujos bosques sombrios pareciam fasciná-lo. Encostou-se na cerca com ar exausto, refrescando a testa com a umidade do ferro e ouvindo o silêncio murmurante das árvores. Assassino! Assassino! Repetiu ele, como se ao abordar novamente a acusação pudesse atenuar o significado da palavra. O som de sua própria voz o fez estremecer, mas ele quase desejou que o eco o ouvisse e acordasse a cidade adormecida de seus sonhos. Teve vontade de parar o primeiro transeúnte e contar tudo. Depois continuou a vagar pela Oxford Street, entrando em vielas estreitas e vergonhosas. Duas mulheres com rostos pintados zombaram dele quando ele passou. De um pátio sombrio, um barulho de palavrões e golpes chegou aos seus ouvidos, seguido de gritos agudos. E espremida sob uma porta úmida e fria, ele viu as costas arqueadas
e os corpos exaustos pela pobreza e pela decrepitude. Uma estranha pena tomou conta dele. Aqueles filhos do pecado e da miséria foram fatalmente predestinados como ele? Não eram como ele, marionetes de um monstruoso espetáculo de marionetes. E, no entanto, não foi o mistério, mas a comédia do sofrimento que o comoveu com sua total inutilidade e grotesca falta de sentido. Como tudo lhe parecia incoerente e desarmônico, ele ficou surpreso com a discordância entre o otimismo superficial do nosso tempo e a realidade da vida. Ele ainda era muito jovem. Depois de um tempo, ele viu diante da igreja de Marylebone a rua silenciosa. Parecia uma longa faixa de prata polida, salpicada aqui e ali por arabescos escuros de sombras inconstantes. Ao longe, a linha de luzes dos lampiões a gás fazia uma curva, e diante de uma pequena casa cercada por um muro, uma carruagem solitária de aluguel estava parada, cujo motorista dormia lá dentro. Lord Arthur caminhou rapidamente na direção de Portland Place, olhando ao redor a cada momento, como se temesse ser seguido. Na esquina de Rich Street, havia 2 homens lendo um anúncio no outdoor. Um estranho sentimento de curiosidade tomou conta dele e ele atravessou a rua. Já próximo à palavra assassino, impressa em letras pretas, feriu-lhe os olhos. Ele estremeceu e uma onda de rubor manchou suas bochechas. Era uma facção que oferecia recompensa a quem fornecesse detalhes que contribuíssem para a prisão de um indivíduo de estatura média, entre 30 e 40 anos, que usava chapéu branco de aba levantada, jaqueta preta e calça xadrez, e quem ele tinha uma cicatriz na bochecha direita. Lord Arthur leu e releu o anúncio. Ele se perguntou se o homem seria preso e como conseguiu aquela cicatriz. Talvez um dia o seu nome fosse igualmente exibido nas paredes de Londres. Talvez um dia eles também colocassem um preço pela cabeça dele. Esse pensamento deixou doente de horror. Girando nos calcanhares, ele fugiu noite adentro. Ele mal sabia onde estava. Lembrava-se vagamente de ter perambulado por um labirinto de casas sórdidas, perdido num gigantesco emaranhado de ruas sombrias. E a madrugada começava a raiar quando finalmente percebeu que estava em Piccadilly Circus. Logo ao cruzar a Belgrave Square, ele encontrou os grandes caminhões de transporte que se dirigiam ao Covent Garden Market. Os carroceiros de blusas brancas e rostos simpáticos, bronzeados de sol, cabelos crespos e desgrenhados, aceleravam o passo vigorosamente, estalando os chicotes de montaria e conversando em voz alta entre si. No dorso de um enorme cavalo cinzento, o primeiro do trem, estava montado um jovem de bochechas rechonchudas, com um raminho de prímulas no chapéu de abas largas, segurando a crina com mão firme e rindo alto. À luz da manhã, as grandes pilhas vegetais destacavam-se como blocos verde jade contra as pétalas rosadas de uma flor mágica. Lord Arthur experimentou uma sensação de choque intenso, sem saber dizer por quê. Havia algo na beleza delicada da madrugada que o comoveu inefavelmente, e ele pensou em todos os dias que amanhecem e morrem no meio da tempestade. Aqueles homens rudes, com suas vozes roucas, seu bom humor rude, seu andar preguiçoso, que Londres estranha, eles viram, uma Londres cheia de crimes noturnos e fumaça diurna, uma cidade pálida e fantasmagórica, uma cidade desolada de tumbas. Ele se perguntou o que eles pensavam dela, e se sabiam alguma coisa sobre seus esplendores e suas vergonhas, suas alegrias soberbas, de cores tão lindas, sua fome atroz e tudo que brota e murcha em Londres, de manhã à noite. Talvez, para eles,
fosse apenas o mercado onde levavam os seus produtos para vender, e onde não permaneciam mais do que algumas horas, no máximo, deixando as ruas ainda silenciosas e as casas ainda adormecidas ao regressarem. Ele sentiu grande prazer em vê-los passar. Por mais rudes que fossem com seus sapatos com taxas, seu andar normal, eles carregavam consigo algo de Arcádia. Ele sentiu que eles viveram com a natureza e que ela lhes ensinou a paz. Ele invejava tudo que eles ignoravam. Quando atravessou a praça Belgrave, o céu estava de um azul desbotado e os pássaros começavam a chilrear nos jardins. Parte 3. Quando Lord Arthur acordou, já era tarde da manhã e o sol do meio-dia filtrava-se através das cortinas de seda marfim do seu quarto. Ele se levantou e foi olhar pela janela. Uma vaga névoa de calor pairava sobre a grande cidade. Os telhados das casas pareciam prata enferrujada. As crianças perseguiam umas às outras como borboletas brancas pela grama trêmula da praça abaixo, e as calçadas estavam cheias de gente indo para o Hyde Park. A vida nunca lhe pareceu tão bela, nem tão maléfica, tão longe dele. Naquele momento, seu criado trouxe-lhe uma xícara de chocolate numa bandeja. Depois de pegá-lo, levantou uma pesada cortina cor de damasco e entrou no banheiro. A luz vinha suavemente de cima através de finas camadas de ônix transparente, e a água da bacia de mármore tinha o brilho opaco da pedra da lua. Lord Arthur submergiu rapidamente até a água tocar seu pescoço e cabelos. Depois enfiou subitamente a cabeça no líquido, como se quisesse purificar-se da mancha de alguma memória infame. Quando saiu do banheiro, sentiu-se quase calmo. O bem-estar físico que experimentou o dominou, como muitas vezes acontece com as naturezas refinadas, pois os sentidos, como o fogo, podem purificar ou destruir. Depois do almoço, ele se deitou no sofá e acendeu um cigarro. Sobre a lareira emoldurada com o melhor brocado antigo, estava um grande retrato de Sybil Merton, tal como a vira pela primeira vez no baile de Lady Noel. A cabecinha, de modelação encantadora, inclinava-se ligeiramente para o lado, como se o pescoço, fino e frágil como uma cana, mal suportasse o peso de tanta beleza. Seus lábios estavam entreabertos, pareciam formados para a música suave. Em seus olhos sonhadores podiam-se ler as surpresas da mais terna pureza virginal. Vestida com seu vestido branco de crepe de Chile, com um grande leque de penas na mão, ela parecia uma daquelas figurinhas delicadas encontradas nos olivais perto de Tanagra. E havia em sua postura e atitude traços de graça helênica. No entanto, ela não era pequena, mas perfeitamente proporcionada, algo raro numa idade em que tantas mulheres são mais altas do que deveriam, ou insignificantes. Ao observá-la naquele momento, Lord Arthur sentiu aquela terrível pena que vem do amor. Ele entendeu que casar-se com ela, com o destino do crime pairando sobre sua cabeça, seria uma traição como a de Judas, um crime pior do que todos os que os Borgias planejaram. Que felicidade eles teriam quando a qualquer momento ele pudesse ser forçado a executar a terrível profecia escrita em sua mão. Qual seria a sua vida, enquanto o destino mantivesse aquela terrível ordem em equilíbrio? Era necessário a todo custo adiar o casamento. Ele estava completamente determinado a fazer isso, embora amasse Sybil com ardor, embora o simples contato dos dedos dela, quando se sentavam juntos, fizesse tremer cada fibra do seu ser com prazer extraordinário. Ele não deixou de reconhecer qual era o seu dever. Estava completamente convencido que não tinha direito de se casar com ela, desde que ele não tenha cometido o crime. Uma vez executado, ele poderia comparecer diante do altar com Sybil Merton e colocar sua vida nas mãos da mulher que amava, sem medo de remorso.
Dessa forma ele poderia segurá-la nos braços, sabendo que ela nunca teria que se casar envergonhada, mas primeiro ele tinha que cometê-lo. Quanto mais cedo fizesse, melhor para ambos. Muitos, no caso deles, teriam preferido o caminho florido do amor à íngreme ladeira do dever. Mas Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colocar o prazer acima dos seus princípios. No amor deles não havia apenas uma simples atração sensual. Sibyl simbolizava para ele tudo o que há de bom e nobre no mundo. Por um momento sentiu uma repugnância instintiva pela tarefa que o destino o obrigava a realizar, mas essa impressão desapareceu rapidamente. Seu coração lhe dizia que isso não era um crime, mas um sacrifício. Sua razão o lembrou de que não havia outra saída. Era necessário escolher entre viver para si ou viver para os outros. Por mais terrível que fosse a tarefa que lhe era imposta, ele sabia, porém, que não deveria permitir que o egoísmo superasse o amor. Mais cedo ou mais tarde somos obrigados a resolver este mesmo problema, pois a mesma questão surge para cada um de nós. Foi proposto a Lord Arthur muito cedo na vida, antes que o cinismo correspondesse seu caráter e o tornasse calculista na meia-idade, ou antes que o egoísmo frívolo e elegante de nossa época corresse seu coração, e não hesitasse em cumprir seu dever. Felizmente para ele, não era um mero sonhador ou diletante ocioso. Se assim fosse, ele teria hesitado, como Hamlet, permitindo que a irresolução destruísse o seu propósito. Mas ele era um homem essencialmente prático. Para ele, a vida representava a ação antes do pensamento. Ele possuía aquele dom tão raro que entre nós, chamado bom senso. Bom senso, bom senso. As sensações cruéis, violentas da noite anterior tinham agora sido completamente apagadas. E ele pensou, quase com um sentimento de vergonha, na sua caminhada louca, de rua em rua, na sua terrível agonia emocional. A própria sinceridade de seu sofrimento agora fazia parecer inexistente aos seus olhos. Ele se perguntou como pôde ter sido tão louco a ponto de ficar indignado e enfurecido contra o inevitável. A única questão que agora parecia incomodá-lo era como iria realizar o seu trabalho, pois não era tão teimoso a ponto de negar o fato de que o crime, tal como as religiões pagãs, requer uma vítima e um sacerdote. Como Lord Arthur não era um gênio, não tinha inimigos e, por outro lado, entendia que esta não era ocasião para satisfazer um rancor ou ódio pessoal, a missão que lhe encarregou foi de grave e elevada solenidade. Ele, portanto, fez uma lista de seus amigos e parentes em uma página de um caderno e, após um exame curioso, decidiu em favor de Lady Clementina Beauchamp, uma senhora estimável, já idosa, que morava em Curzon Street, que era prima de segundo grau na mesma cidade, do lado da sua mãe. Ele sempre teve um grande carinho por Lady Clem, como todos a chamavam, e como era muito rica, como ao atingir a maioridade passou a possuir a fortuna de Lord Rugby, foi descartada a suspeita de que a morte daquele parente lhe traria qualquer benefício financeiro insignificante. Na verdade, quanto mais pensava nisso, mais via em Lady Clem a pessoa que deveria escolher. E pensando que qualquer adiamento era uma má ação em relação a Sibyl, decidiu cuidar imediatamente dos preparativos. Primeira coisa que teve que fazer, sem dúvida, foi acertar contas com o quiromante. Então ele se sentou a uma mesinha do Sheraton, colocada em frente à janela, e preencheu um cheque de 105 libras, pagável por ordem do Sr. Septimus Podigers. Depois colocou-o no envelope e ordenou ao seu criado que o levasse para Westmore Street.
Ele imediatamente telefonou para o cocheiro, ordenando que o cupê fosse atrelado, e se vestiu para partir. Antes de sair da sala, ele olhou para o retrato de Sybil Merton, jurando que, não importa o que acontecesse, nunca lhe contaria o que iria fazer por seu amor, que guardaria o segredo de seu sacrifício no fundo da sua mente, no fundo do seu coração. A caminho do clube de Buckingham, ele parou numa floricultura e enviou a Sybil um buquê de narcisos com lindas pétalas brancas e pistilo que lembravam olhos de fazão. Chegando ao clube, foi direto à biblioteca. Tocou a campainha, pediu ao garçom que lhe trouxesse uma limonada e um tratado de toxicologia. Ele havia decidido que o veneno era o instrumento mais conveniente para ele usar em seu trabalho irritante. Nada o desagradava tanto quanto um ato de violência pessoal, e ele também estava muito preocupado em assassinar Lady Clementina por algum meio que pudesse atrair a atenção, pois estava horrorizado com a ideia de se tornar o homem da moda na casa de Lady Windermere, ou de ver seu nome aparecer nas páginas dos jornais que as massas leem. Precisava também levar em conta os pais de Sybil, que, sendo oriundos de um mundo um tanto antiquado, poderiam se opor ao casamento se houvesse algum escândalo. Embora tivesse certeza de que se lhes contasse todos os incidentes do acontecimento, eles seriam os primeiros a compreender os motivos que o levaram a agir dessa forma. Ele estava, portanto, perfeitamente certo ao decidir sobre o veneno. Era inofensivo, seguro, silencioso e agia sem necessidade de cenas dolorosas, pelas quais sentia profunda aversão, como muitos ingleses. No entanto, ele não sabia nada sobre a ciência dos venenos. E como o servo aparentemente não conseguia encontrar nada na biblioteca, além do Ruff's Guide ou do Bailey's Magazine, ele examinou por si mesmo. Ele procurou nas prateleiras cheias de livros, finalmente encontrou uma edição muito bem encadernada da Farmacopeia e um exemplar de Erskine's Toxicology, editado por Sir Matthew Wright, presidente da Royal Academy of Medicine e um dos membros mais antigos da Buckingham Club, para o qual foi escolhido devido à confusão com outro candidato, acidente que perturbou tanto a diretoria que, quando o candidato autêntico se apresentou, foi derrotado por unanimidade. Lord Arthur ficou extremamente desconcertado com os termos técnicos usados nos dois livros e começou a se censurar por não ter dado mais atenção aos seus estudos em Oxford, quando no segundo volume de Erskine encontrou uma explicação muito precisa e muito completa das propriedades da aconitina. Aconitina. Escrito em inglês, muito claro. Pareceu-lhe que esse veneno lhe convinha em todos os sentidos. Era muito ativo, senão quase instantâneo. Não causava dor, tomado na forma de cápsula de gelatina, como recomendou Sir Matthew, não tinha gosto. Anotou no punho da camisa a dose necessária para causar a morte, devolveu os livros aos seus lugares e desceu a rua St. James até a Pestle and Ruby's, estabelecimento daqueles grandes farmacêuticos. Sr. Pestle, que sempre atendia pessoalmente seus clientes aristocráticos, ficou muito surpreso com o pedido dele e, em tom muito gentil, murmurou algo sobre a necessidade de receita médica. Porém, assim que Lord Arthur lhe explicou que seria para ser dado a um cão-dog alemão, do qual foi obrigado a desfazer-se por apresentar sintomas de hidrofobia, tendo por 2 vezes tentado morder a panturrilha do seu cocheiro, pareceu-lhe completamente satisfeito e, depois de felicitar Lord Arthur pelo seu extraordinário conhecimento de toxicologia, fez imediatamente a preparação. Lord Arthur colocou a cápsula numa linda caixa de bombons prateada que comprara numa loja na Bond Street. Jogou fora a caixa grosseira da Pestle and Ruby's
e dirigiu-se à casa de Lady Clementina. Bem, Monsieur de Beauvoir, sujeito. A velha senhora retrucou quando ele entrou na sala de estar. Por que você não veio me ver todo esse tempo? Minha querida Lady Clem, nunca tenho um momento de solidão, respondeu Lord Arthur com um sorriso. Suponho que você quer dizer que passa seus dias com a senhorita Sibyl Merton, comprando chifons e falando bobagens. Não entendo muito bem por que as pessoas fazem tanto barulho para se casar. Na minha época, nunca teríamos pensado em nos exibir e fazer tanto alvoroço em público e privado por causa de uma coisa tão vulgar. Garanto-lhe que não vejo Sibyl há 24 horas, Lady Clem. Pelo que sei, pertence inteiramente às suas costureiras. Claro, esse é o único motivo que pode te trazer para a casa de uma velha como eu. Estou surpresa que vocês, homens, não aprendam. Num fait d'esfolier pour mot. E aqui estou eu, parecendo uma pobre reumatologista, com cabelos postiços e mau humor. Pois bem. E se não fosse aquela querida Lady Jansen, que me manda os piores romances franceses que consegue encontrar? Não sei como seriam os meus dias. Os médicos não têm outro propósito, senão extrair dinheiro de seus clientes. Eles não conseguem nem curar minha doença estomacal. Trouxe-lhe um remédio para ela, Lady Clem, disse Lord Arthur gravemente. É uma coisa maravilhosa, inventada por um americano. Não gosto nada das invenções americanas. Arthur, eu não gosto nada deles. Recentemente li vários de seus romances e eles eram realmente absurdos. Isso não é bobagem, Lady Clem. Garanto-lhe que é um remédio infalível. Você tem que me prometer que vai tentar. E Lord Arthur tirou do bolso a caixa de bombons e ofereceu a Lady Clementina. Mas esse doce é uma delícia, Arthur. Uma verdadeira joia. Você é muito gentil. E aqui está o remédio. Parece uma gostosura. Eu vou pegar agora. Por Deus, Lady Clem, gritou Lord Arthur, parando. Não faça isso. É um medicamento homeopático. Se você tomar sem sentir dor de estômago, você fica doente. Espere que um ataque ocorra e então aceite. Você ficará surpresa com o resultado. Gostaria de tomar agora, disse Lady Clementina, olhando para a luz, para a pequena cápsula transparente, com sua bolha flutuante de aconitina líquida. Tenho certeza que é delicioso. Confesso para você, odeio médicos, mas adoro remédios. No entanto, vou guardá-lo para o meu próximo ataque. E quando você acha que esse ataque ocorrerá? Perguntou Lord Arthur impacientemente. Será em breve? Não espero isso por mais uma semana. Ontem tive um dia muito ruim, mas quem sabe? Tem certeza de que terá um ataque antes do final do mês, Lady Clem? Tenho muito medo disso. Mas quanto carinho você me demonstra hoje, Arthur. A verdade é que a influência de Sibyl é muito benéfica para você. E agora você deve ir embora. Janto com pessoas grisalhas que não têm conversas barulhentas e divertidas. E sei que, se não dormir um pouco antes, será impossível ficar acordada durante o jantar. Adeus, Arthur. Amo Sibyl e agradeço imensamente pelo seu remédio americano. Você não vai esquecer de pegá-lo, não é, Lady Clem? Disse Lord Arthur, levantando-se. Claro que não vou esquecer, seu malandro. Acho muito gentil que você se preocupe comigo. Escreverei para você se precisar de mais cápsulas. Lord Arthur saiu da casa de Dona Clementina, cheio de energia e sentindo-se confortável. Naquela noite ele teve uma entrevista com Sibyl Merton. Disse-lhe que de repente se encontrava numa situação terrivelmente difícil, da qual nem a sua honra nem o seu dever lhe permitiriam casar. Explicou-lhe que era necessário adiar o casamento, pois até que estivesse isento desse compromisso, não recuperaria a liberdade. Ele implorou que ela confiasse nele e não duvidasse do futuro. Tudo correria bem,
mas era preciso paciência. A cena aconteceu no conservatório da residência do Sr. Merton, em Park Lane, onde Lord Arthur jantou como de costume. Sibyl nunca pareceu tão feliz, e houve um momento em que Lord Arthur se sentiu tentado a agir como um covarde e escrever para a Lady Clementina, contando-lhe sobre a cápsula, deixando o casamento acontecer, como se ele não existisse no mundo. Contudo, seu bom senso prevaleceu imediatamente, e ele não vacilou, nem mesmo quando Sibyl se jogou em seus braços, chorando. A beleza que fazia vibrar seus sentidos despertou da mesma forma sua consciência. Ele entendeu que perder uma vida tão linda por alguns meses de prazer era realmente uma ação muito feia. Ele ficou com Sibyl até cerca de meia-noite, confortando-a e recebendo o incentivo dela. No dia seguinte, muito cedo, partiu para Veneza, depois de ter escrito ao Sr. Merton uma carta viril e completa a respeito do necessário adiamento do casamento. Parte 4 da história. Em Veneza conheceu seu irmão, Lord Surbiton, que acabara de chegar de Corfu em seu iate. Os dois jovens passaram 2 semanas deliciosas juntos. De manhã andavam a cavalo ao longo do Lido, ou subiam e desciam os canais verdes na sua longa gôndola preta. À tarde recebiam visitantes a bordo do iate e à noite jantavam no Florian's e fumavam inúmeros cigarros enquanto caminhavam pela praça. Apesar de tudo, Lord Arthur não estava feliz. Todos os dias ele examinava a coluna da morte do Times, na esperança de encontrar notícias da morte de Lady Clementina. Mas sempre ficava desapontado. Ele começou a temer que algum acidente tivesse acontecido com ela e muitas vezes se arrependeu de não ter permitido que tomasse a aconitina quando queria testar seus efeitos. As cartas de Sibyl, embora cheias de amor, confiança e ternura, muitas vezes tinham um tom triste e às vezes ele pensava que havia se separado dela para sempre. Depois de 2 semanas, Lord Surbiton cansou-se de Veneza e decidiu viajar ao longo da costa até Ravenna, ao saber que havia muita caça no Pinetown. Lord Arthur, a princípio, recusou-se terminantemente a acompanhá-lo. Mas Surbiton, a quem ele muito amava, finalmente o convenceu de que, se continuasse morando no Danielle Hotel, morreria de tédio. E na manhã do dia 15, zarparam com forte vento nordeste e mar bastante agitado. A viagem foi agradável e o ar fresco trouxe novas cores às bochechas de Lord Arthur. Mas por volta do dia 22, as precauções com Lady Clementina voltaram a ele, e apesar das exortações de Surbiton, regressou de comboio a Veneza. Ao desembarcar da gôndola na escadaria do hotel, o proprietário veio ao seu encontro carregando um telegrama. Lord Arthur arrancou-o das mãos e abriu, rasgando com um gesto brusco. Sucesso total. Lady Clementina morrera repentinamente, durante a noite, 5 dias antes. O primeiro pensamento de Lord Arthur foi para Sibyl. Enviou-lhe um telegrama anunciando seu regresso imediato a Londres. Imediatamente ordenou ao criado que preparasse a bagagem para a corredeira daquela noite. Quintuplicou a gorjeta ao gondoleiro, subiu para o quarto com passo leve, coração feliz. 3 cartas o esperavam lá. Uma de Sibyl, cheia de amor, com profundas condolências. Os outros da mãe de Arthur e do notário de Lady Clementina. Parecia que a velha senhora jantou com a duquesa na noite anterior à sua morte. Ela encantou a todos com sua inteligência e espírito, mas se aposentou cedo, reclamando de dor de estômago. Na manhã seguinte encontraram-na morta na cama, sem parecer ter sofrido nada. Sir Matthew Wright foi então notificado, mas não foi mais útil, e ela foi enterrada em
Beauchamp, Chalcott, no dia 22. Poucos dias antes de sua morte, ela escreveu seu testamento. Ela deixou para Lord Arthur sua casinha na Curzon Street, todos os seus móveis, seus pertences pessoais, sua galeria de fotos, exceto a coleção de miniaturas que ela legou a sua irmã Lady Margaret Rufford e seu colar de ametista, que ela deixou para Sybil Merton. A propriedade não valia muito, mas o Sr. Mansfield, o tabelião, queria fortemente que Lord Arthur viesse o mais rápido possível, porque havia muitas dívidas a pagar, já que Lady Clementina nunca conseguia manter suas contas em ordem. Lord Arthur ficou muito comovido com essa boa memória de Lady Clementina e pensou que o Sr. Podigers tinha uma grave responsabilidade a assumir no assunto. Contudo, seu amor por Sybil superou todas as outras emoções e a plena consciência de que havia cumprido seu dever o acalmou e o encorajou. Quando chegou a Charing Cross, já se sentia completamente feliz. Os Merton o receberam muito calorosamente. Sybil o fez prometer que não toleraria nenhum obstáculo que se colocasse entre eles e o casamento. E o casamento foi marcado para o dia 7 de junho. A vida lhe pareceu, mais uma vez, brilhante e bela, e toda sua antiga alegria renasceu nele. Porém, alguns dias depois, enquanto Lord Arthur fazia um inventário da casa de Curzon Street, com o tabelião de Lady Clementina e Sybil, queimando pacotes, cartas amareladas e descartando antiguidades estranhas, a jovem de repente soltou um grito de alegria. — O que você descobriu, Sybil? — perguntou Lord Arthur, erguendo a cabeça e sorrindo. — Esse pequeno doce de prata. É lindo. Ele parece holandês. Você pode dar para mim? Acho que as ametistas não vão servir para mim até os 80 anos. Era a caixinha com a cápsula de aconitina. Aconitina. Lord Arthur estremeceu e um rubor repentino inflamou suas bochechas. Ele mal se lembrava do que havia feito. Parecia uma estranha coincidência que fosse Sybil, por cujo amor ele sofrera todas aquelas angústias, a primeira a lembrá-lo. É seu, claro. Na verdade, fui eu quem o deu a Lady Clem. Obrigada, Arthur. E esse bombom, você vai me dar também? Eu não sabia que Lady Clementina gostava de doces. Achei que ela era muito intelectual. Lord Arthur ficou mortalmente pálido e uma ideia horrível passou por sua imaginação. Um bombom, Sybil. O que você quer dizer? Ele perguntou com a voz rouca e monótona. Sim, tem um chocolate dentro. Só um, já velho e sujo. Não me parece nada apetitoso. Mas o que está acontecendo, Arthur? Você está muito pálido. Lord Arthur pulou da cadeira e pegou a caixa de doces. Dentro estava a pílula âmbar, com seu glóbulo de veneno. Apesar de todos os seus esforços, Lady Clementina morreu de morte natural. O choque que esta descoberta produziu nele foi além de suas forças. Ele jogou a pílula no fogo, caiu no sofá com um grito desesperado. Parte 5 da história. Mr. Merton ficou muito desconsolado com esse segundo adiamento. Lady Julia, que já tinha encomendado o vestido para o casamento, fez tudo o que pôde para convencer Sybil da necessidade de uma ruptura. Apesar do imenso amor de Sybil pela sua mãe, ela entregou a sua vida a Lord Arthur e nada do que dissesse poderia dobrar a sua vontade. Quanto a Lord Arthur, levou vários dias para se recuperar da cruel decepção e por um tempo seus nervos ficaram à flor da pele. No entanto, logo recuperou o excelente bom senso e o seu julgamento saudável e prático não lhe permitiu hesitar muito sobre o rumo a seguir. Como o veneno falhou completamente, foi necessário usar dinamite ou qualquer outro explosivo desse tipo. Então ele examinou novamente a lista de seus amigos e de parentes, e após reflexão madura, decidiu voar
até seu tio, o reitor de Chichester. Ele, que era um homem de grande cultura e talento, era um entusiasta de relógios. Ele, que tinha uma coleção maravilhosa desses dispositivos, uma coleção que se estendia desde o século XV até os dias atuais. Pareceu a Lord Arthur que o passatempo bem-humorado do reitor lhe fornecia uma excelente base para executar seus planos. Mas conseguir uma máquina explosiva era outra coisa. O Diretório de Londres não lhe deu nenhuma indicação a esse respeito, e ele pensou que seria de pouca utilidade para ele ir à Scotland Yard. Lá eles nunca ficam sabendo das ações e movimentos dos dinamitadores até depois de uma explosão. E nem assim. De repente pensou em seu amigo Rovalov, um jovem russo com tendências muito revolucionárias, que conhecera no inverno anterior, na casa de Lady Windermere. O conde de Rovalov estava escrevendo uma vida de Pedro o Grande. Foi para a Inglaterra com o objetivo de estudar os documentos referentes à estadia do czar naquele país, como carpinteiro naval, mas todos suspeitavam que se tratasse de um agente nihilista. E era evidente que a embaixada russa não via seu trabalho favoravelmente à presença em Londres. Lord Arthur pensou que este era o homem certo para ele. Certa manhã foi à sua casa em Bloomsbury para pedir conselhos e ajuda. Você finalmente planeja se envolver seriamente na política? Perguntou o conde de Rovalov, quando Lord Arthur explicou o propósito da sua visita. Mas ele, que odiava se gabar, sentiu-se na obrigação de explicar que as questões sociais não lhe interessavam, no mínimo, e que precisava de um explosivo para um assunto puramente familiar. O conde de Rovalov olhou-o surpreso por um momento e então, vendo que ele falava sério, escreveu o endereço em um pedaço de papel, assinou suas iniciais, entregou-o a Lord Arthur, dizendo: a Scotland Yard daria tudo para saber esse endereço, meu caro amigo. Eles não a reconhecerão, gritou Lord Arthur rindo. Depois de apertar a mão do jovem russo de maneira amigável, ele correu para as escadas e ordenou ao seu cocheiro que o levasse à praça Soho. Chegando lá, ele se despediu e continuou pela Greek Street, até chegar a um lugar chamado Paisley Court. Atravessou um corredor, encontrou-se num curioso beco sem saída. Parecia ocupado por uma lavanderia francesa, pois de uma casa a outra estendia-se toda uma rede de cordas carregadas de linho que agitavam o ar da manhã. Lord Arthur continuou direto até o final daquele galpão de secagem. Bateu na porta de uma casinha verde. Depois de uma breve espera, durante a qual todas as janelas do pátio ficaram cheias de cabeças, a porta foi aberta por um estrangeiro, de aspecto um tanto taciturno, que lhe perguntou, num péssimo inglês, o que ele queria. Lord Arthur entregou-lhe o papel que o conde de Rovalov dera. Assim que leu, o indivíduo fez uma reverência, convidando Lord Arthur a entrar em uma sala muito pequena no térreo. Poucos minutos depois, Herr Winklecoff, como era chamado na Inglaterra, entrou correndo na sala com um guardanapo manchado de vinho no pescoço e um garfo na mão esquerda. O conde de Rovalov, disse Lord Arthur, curvando-se, deu-me esse documento de apresentação para você e desejo sinceramente que você me conceda uma breve entrevista sobre um assunto de negócios. Meu nome é Smith, Robert Smith. Preciso que você me forneça um relógio explosivo. Prazer em vê-lo, Lord Arthur, respondeu o pequeno alemão malicioso, caindo na gargalhada. Não me olhe com essa cara assustada. É meu dever conhecer todo mundo. Lembro-me de ter visto você uma noite na casa de Lady Windermere. Espero que Vossa Excelência esteja bem de saúde. Você gostaria de se juntar a mim enquanto termino o almoço? Tenho um excelente patê e meus amigos chegam ao ponto de declarar que meu vinho do Reno
É melhor do que qualquer outro que possa ser bebido na embaixada alemã. E antes que Lord Arthur se recuperasse do espanto, viu-se sentado na sala dos fundos, bebendo um delicioso Marco Brunner numa taça amarelo clara, gravada com um monograma imperial, conversando da maneira mais amigável com o famoso anarquista. Relógios que explodem, disse Herr Winckelkopf. Não são bons itens para exportação, mesmo que você consiga passar pela alfândega. Serviço ferroviário é tão irregular que, via de regra, explodem antes de chegar ao destino. Apesar disso, se você precisar de um desses aparelhos para uso doméstico, posso lhe fornecer um excelente item, garantindo que você ficará satisfeito com o resultado. Posso perguntar para que finalidade você planeja usá-lo? Se for para a polícia ou para qualquer pessoa ligada à Scotland Yard, sentirei muito, mas não há nada que possa fazer por você. Os detetives ingleses são nossos melhores amigos. Sempre descobri que, graças à sua estupidez, podemos fazer o que quisermos. Eu não gostaria de tocar nem num fio de cabelo das suas cabeças. Garanto-lhe, respondeu Lord Arthur, que isso não tem nada a ver com a polícia. Só para você saber, o mecanismo do relógio é destinado ao reitor de Chichester. Puxa, eu não poderia nem remotamente imaginar que você fosse tão exaltado em assuntos religiosos, Lord Arthur. Os jovens de hoje não são apaixonados por isso. Acho que você me elogia demais, Herr Winckelkopf, disse Lord Arthur, corando. O fato é que ignoro completamente a teologia, então isso é um assunto puramente pessoal? Meramente pessoal. Meramente pessoal. Herr Winckelkopf encolheu os ombros e saiu da sala. Poucos minutos depois, ele reapareceu com uma banana redonda de dinamite do tamanho de uma moeda de 1 centavo e um lindo relógio francês, encimado por uma estatueta de bronze dourado da liberdade, esmagando a hidra do despotismo. O rosto de Lord Arthur iluminou-se de alegria com a visão. Isso é exatamente o que eu preciso. E agora me diga, como é que isso explode? Ah, esse é o meu segredo, respondeu Herr Winckelkopf, contemplando sua invenção com um justo olhar de orgulho. Basta me dizer quando deseja que exploda, e eu regularei o mecanismo para o momento indicado. Bem, hoje é terça-feira. Se você puder me enviar agora mesmo. Impossível. Tem inúmeros pedidos, entre outros, um trabalho muito importante para alguns amigos de Moscou, mas, apesar de tudo, enviarei para você amanhã. Ah, chegará a tempo, disse Lord Arthur educadamente. Se for, entregue amanhã à noite ou quinta-feira de manhã. Quanto ao horário da explosão, vamos marcar para sexta-feira ao meio-dia em ponto. Nesse horário o reitor está sempre em casa. Sexta-feira ao meio-dia, Herr Winckelkopf repetiu e fez uma anotação num grande registro aberto sobre uma mesa, ao lado da lareira. E agora, disse Lord Arthur, levantando-se, por favor, diga-me quanto lhe devo. Muito pouco, Lord Arthur. Vou deixar a preço de custo. A dinamite vale 7 shillings e 6 pence. Máquinas mecânicas, 3 libras e 10 shillings. E a carruagem, cerca de 5 shillings. Estou muito satisfeito por poder servir um amigo do conde, Rovaloff. Mas e quanto ao seu aborrecimento, Herr Winckelkopf? Há nada. Eu tenho um verdadeiro prazer com isso. Não trabalho por dinheiro. Vivo apenas pela minha arte. Lord Arthur colocou 4 libras, 2 shillings e 6 pence sobre a mesa. Agradeceu ao pequeno alemão pela sua gentileza, recusando o melhor que pôde um convite para se encontrar com vários anarquistas para tomar um chá no sábado seguinte. Deixou a casa de Herr Winckelkopf e foi ao parque.
Os 2 dias seguintes foram passados num tremendo estado de agitação. Na sexta-feira, ao meio-dia, ele foi a Buckingham aguardar notícias. Durante toda a tarde, o estúpido porteiro de plantão postou na prancheta telegramas de todo o país com resultados de corridas de cavalo, decretos de divórcio, previsão do tempo e outras informações semelhantes, enquanto a fita telegráfica desenrolava os fios mais enfadonhos sobre a noite. Sessão da Câmara dos Comuns e sobre um ligeiro ataque de pânico na Bolsa de Valores de Londres. Às 4 horas chegaram os jornais vespertinos e Lord Arthur desapareceu na sala de leitura com o Pall Mall, o St. James, o Globe e o Echo, para a grande indignação do coronel Goodchild, que queria ler o trecho de um discurso que proferiu naquela manhã na Câmara Municipal, por ocasião das missões sul-africanas e da conveniência de ter um bispo negro em cada província. E o coronel sentia, não se sabe por quê, uma grande animosidade para com o Evening News. Nenhum desses jornais, entretanto, continha a menor alusão a Chichester, e Lord Arthur percebeu que a tentativa havia falhado. Foi um golpe terrível para ele. Por alguns minutos ele permaneceu extremamente abatido. Herr Winckelkopf, a quem visitou no dia seguinte, apresentou desculpas elaboradas, prometendo fornecer-lhe outro relógio, pelo qual ele pagaria ou uma caixa de bombons de nitroglicerina a preço de custo. Mas Lord Arthur já não tinha qualquer confiança em explosivos. E Herr Winckelkopf reconheceu que tudo era agora tão falsificado que era difícil obter até mesmo dinamite não adulterada. No entanto, o alemão, mesmo admitindo que o mecanismo do relógio pudesse estar com defeito em alguma parte, ainda confiava que a mola do relógio funcionasse. Para sustentar a sua tese, citou o caso de um barômetro que certa vez enviou ao governador militar de Odessa, preparado para explodir no 10º dia, e que permaneceu intacto durante 3 meses. Também era verdade que, quando explodiu, só despedaçou uma donzela, já que o governador havia deixado a cidade 6 semanas antes. Mas pelo menos mostrou que a dinamite, governada pelo mecanismo de um relógio, era um agente poderoso, embora um tanto impreciso. Lord Arthur encontrou algum consolo nessa reflexão, mas estava predestinado a sofrer uma nova decepção. 2 dias depois, enquanto ele subia as escadas, a duquesa chamou-o ao seu boudoir e mostrou-lhe uma carta que acabara de receber do reitor. Jane me escreve cartas lindas, disse ela. Leia esta última. É tão interessante quanto alguns dos romances que Mudie nos envia. Lord Arthur. Lord Arthur arrancou das mãos dela. Foi escrito nos seguintes termos. Decanato de Chichester, 27 de maio. Querida tia, muito obrigada pela flanela do asilo Dorcas, assim como pelo guingão. Concordo plenamente com você em considerar um absurdo esse desejo de usar coisas chamativas. Mas hoje em dia todos são tão radicais e tão não religiosos que é difícil fazê-los ver que não devem adotar os gostos e a elegância da classe alta. A verdade é que eu não sei para onde vamos. Como papai costuma dizer em seus sermões, vivemos numa época de incredulidade. Tivemos uma grande confusão ultimamente, por causa de um pequeno relógio enviado ao papai por um admirador desconhecido na última quinta-feira. Chegou de Londres, com postagem paga, numa caixinha de madeira. Papai acredita que ele foi enviado por algum ouvinte de seu notável sermão sobre o tema A devassidão é liberdade, pois o relógio é encimado por uma figura de uma mulher com um boné frígio na cabeça. Não acho isso muito correto, mas papai diz que é histórico e ele terá seus motivos. Parker desempacotou o objeto. Papai o colocou sobre a lareira da biblioteca. Estávamos todos sentados naquela sala na manhã de sexta-feira.
quando no exato momento que o relógio bateu meia-noite, ouvimos um som semelhante ao de asas. Uma pequena fumaça saiu do pedestal da figura e a deusa da liberdade caiu, quebrou o nariz na lareira. Maria ficou muito impressionada, mas foi uma coisa tão ridícula que James e eu rimos muito. E o próprio papai se divertiu. Quando examinamos o relógio, vimos que era uma espécie de despertador, que ao posicionar o ponteiro em um determinado horário e colocar pólvora em um detonador sob o martelo, a explosão era produzida à vontade. Papai disse que era um relógio barulhento demais para ter na biblioteca. Então o Reg o levou para a escola e lá ele fazia pequenas explosões o dia todo. Você acha que Arthur gostaria de um presente de casamento assim? Suponho que deve estar muito na moda em Londres. Papai diz que esses relógios servem para fazer o bem, porque ensinam que a liberdade não dura, que seu reinado termina em colapso. Papai também diz que a liberdade foi inventada durante a Revolução Francesa. É uma coisa atroz. Dentro de instantes irei ao asilo de Dorcas e pretendo ler sua carta, tão instrutiva. Quão verdadeira é, tia, a sua ideia de que, dado o seu tipo de vida, você não deve usar o que não lhe pertence ou não lhe convém. Eu realmente acho que a sua preocupação com o vestuário é absurda, havendo tantas outras coisas sérias para se pensar neste mundo e no futuro. Fico muito feliz que sua popelina florida seja de uma fábrica tão boa e que a renda não rompa. Na quarta-feira levarei à casa do bispo o vestido de cetim amarelo. Você teve a gentileza de me dar. Acho que terá um grande efeito. Você tem gravata, tia? Jennings diz que agora todo mundo usa laços e as anáguas são pontiagudas. Reg acaba de testemunhar uma nova explosão. Papai ordenou que o relógio fosse levado ao estábulo. Parece-me que ele não aprecia tanto esse relógio como no início. Embora esteja muito lisonjeado por ter recebido um presente tão bonito e engenhoso, porque mostra que os seus sermões são ouvidos e que servem de ensinamento. Papai manda cumprimentos, assim como James, Reg e Maria, que esperam que o tio Cecil esteja se sentindo melhor da gota. Você já sabe, querida tia, quanto sua sobrinha te ama. Jane Pierce. Pós-script. Responda-me sobre os laços. Jane insiste que eles estão muito na moda. Lord Arthur olhou para a carta com um ar tão sério e triste que a duquesa caiu na gargalhada. Meu caro Arthur, ela exclamou, nunca mais vou te mostrar uma carta de uma garota. Mas o que você acha desse relógio? Parece uma invenção verdadeiramente curiosa e gostaria de ter um assim. Não tenho muita confiança nesses relógios, disse Lord Arthur com um sorriso triste. Depois de beijar a mãe, saiu do quarto. Assim que chegou em casa, caiu no sofá com lágrimas nos olhos. Ele fez tudo o que pôde para cometer o crime, mas 2 vezes suas tentativas falharam, sem culpa própria. Ele tentou cumprir seu dever, mas parecia que o destino o traiu. Ele foi dominado pelo sentimento de esterilidade de suas boas intenções, pela inutilidade de seus esforços em um ato honesto. Talvez tivesse sido melhor romper o noivado consigo. Ela sofreria, sim, mas a dor não poderia aniquilar um caráter tão nobre quanto o dele. Quanto a ele, o que isso importava? Sempre há alguma guerra em que um homem pode ser morto, ou uma causa pela qual ele pode dar a vida. Se a vida não lhe tinha incentivo, a morte não o aterrorizava. Que o seu destino seja cumprido. Eu não faria nada para evitá-lo. Ele se vestiu às 7h30 e foi para o clube. Lá estava Sir Byton, com um grupo de jovens, e Lord Arthur foi obrigado a jantar com eles. A conversa frívola
Os gestos indolentes não o interessavam, e assim que o café foi servido, ele os deixou com a desculpa de um encontro. Ao sair do clube, o zelador entregou-lhe uma carta. Era de Herr Winklecoff, que o convidou para ir, na noite seguinte, ver um guarda-chuva explosivo, que explodiu ao ser aberto, o último desenvolvimento e invenções que acabara de chegar de Genebra. Lord Arthur rasgou a carta em pedaços. Ele estava determinado a não realizar novos experimentos. Ele então vagou ao longo do cais do Tâmisa, sentou-se por várias horas nas margens do rio. A lua espiava através de um véu de nuvens avermelhadas, como uma pupila de leão, e inúmeras estrelas salpicavam o insondável firmamento com lantejoulas como uma poeira dourada espalhada sobre a cúpula roxa. De vez em quando, uma enorme barcaça balançava sobre o rio, lamacento, deslizava junto com a corrente. Os sinais da ferrovia, inicialmente verdes, tornaram-se avermelhados à medida que os trens atravessavam a ponte. Logo soou o meio-dia com um baque surdo na torre de Westminster, e a noite parecia vibrar com cada toque alto. Então as luzes da estrada se apagaram, apenas um continuou a brilhar como um grande rubi no mastro gigantesco, e o murmúrio da cidade ficou mais fraco. Às 2 horas, Lord Arthur levantou-se e caminhou em direção a Blackfriars. Quão irreal, quão semelhante a um sonho estranho tudo lhe parecia. Do outro lado do rio, as casas pareciam emergir da escuridão. Dir-se-ia que a prata e as trevas reconstruiriam o mundo. A enorme cúpula de São Paulo delineava-se como um balão na atmosfera escura. Ao se aproximar da agulha de Cleópatra, Lord Arthur viu um homem inclinado sobre o parapeito do rio e, quando chegou, a luz da lanterna, que caiu diretamente sobre seu rosto, permitiu-lhe reconhecê-lo. Era o Sr. Podgers, o quiromante. O rosto carnudo e enrugado, os óculos dourados, sorriso doentio e a boca sensual eram inconfundíveis. Lord Arthur parou. Uma ideia brilhante o atingiu como um raio. Ele deslizou suavemente em direção ao Sr. Podgers e no segundo agarrou-o pelas pernas e jogou-o no Tâmisa. Houve palavrões, o som de um splash e nada mais. Lord Arthur olhou ansioso para a superfície do rio, mas não conseguiu ver nada além do chapéu do quiromante girando num redemoinho de água prateada como a lua. Depois de alguns minutos, o chapéu também desapareceu. Nenhum vestígio visível do Sr. Podgers permaneceu. Houve um momento em que Lord Arthur pensou ter visto uma figura gorda e disforme correndo em direção aos degraus próximos à ponte. Mas quase imediatamente o reflexo daquela imagem aumentou e quando a lua surgiu novamente, desapareceu permanentemente. Então lhe pareceu que havia cumprido os comandos do destino. Ele soltou um profundo suspiro de alívio e o nome de Sibyl apareceu em seus lábios. Você deixou cair alguma coisa? Disse uma voz de repente atrás dele. Ele se virou de repente e viu um policial com sua lanterna fraca. Nada que vale a pena, respondeu ele sorrindo. Pegando um ônibus de passagem, ele foi para Belgrave Square. Os 2 dias seguintes alternaram entre alegria e preocupação. Houve momentos em que eu meio que esperava ver o Sr. Podgers entrar em seu quarto, e ainda assim outras vezes eu entendi que o destino não poderia ser tão injusto comigo. Eu fui 2 vezes à casa do quiromante, mas não tive coragem de tocar a campainha. Eu queria com toda a minha alma saber a verdade, e ao mesmo tempo eu a temia. Finalmente, ele sabia disso. Ele estava sentado na sala de fumantes do clube, tomando chá, ouvindo com tédio Surbiton, que lhe cantava a última canção cômica do Gaiety, quando o criado trouxe os jornais vespertinos. Ele pegou o St. James
e, folheando com olhos distraídos, de repente se deparou com essa manchete: Suicídio de uma palmistria. Ele empalideceu de emoção e começou a ler a notícia, que dizia o seguinte: Ontem, de manhã, às 7 horas, o corpo do Sr. Septimus R. Podgers, o eminente quiromante, foi encontrado às margens do rio, na margem de Greenwich, em frente ao Ship Hotel. Este infeliz desapareceu há poucos dias e nos centros de quiromancia havia grandes preocupações sobre o seu paradeiro. Supõe-se que ele tenha cometido suicídio sob a influência de um distúrbio momentâneo de suas faculdades mentais, causado pelo excesso de trabalho. Isto foi reconhecido por unanimidade pelo parecer pericial emitido esta tarde. O Sr. Podgers concluiu um tratado sobre a leitura da mão humana que será publicado em breve e, sem dúvida, despertará grande interesse. O falecido tinha 65 anos e, ao que parece, não deixou família. Lord Arthur saiu correndo do clube, com o jornal na mão, para grande espanto do concierge, que tentou em vão detê-lo. Foi levado às pressas para Park Lane. Sibyl, que estava olhando pela janela, viu-o chegar e algo pareceu-lhe dizer que ele trazia boas notícias. Ela correu ao seu encontro e, olhando em seu rosto, entendeu que tudo estava indo bem. Minha querida Sibyl, exclamou Lord Arthur, casemo-nos. Amanhã. Que garoto maluco! E o bolo de casamento desordenado? Sibyl respondeu rindo, em meio às lágrimas. Em meio às lágrimas. Parte 6 da história. Quando o casamento aconteceu, cerca de 3 semanas depois, a Basílica de São Pedro estava repleta de uma verdadeira multidão de pessoas do mais alto nível. O reitor de Chichester oficiou de maneira comovente e todos os presentes concordaram que nunca tinham visto um casal tão sedutor quanto os noivos. Mas eles eram mais que lindos. Eles estavam felizes. Lord Arthur não sentiu nem por um momento o que havia sofrido pelo amor de Sibyl, e ela, por sua vez, deu-lhe o melhor que uma mulher pode oferecer a um homem: respeito, ternura, também amor. No caso dela, a realidade não matou seu romance, e sempre preservaram a juventude dos seus sentimentos. Alguns anos mais tarde, quando nasceram 2 lindos filhos, Lady Windermere foi visitá-los em Alton Priory, uma antiga e encantadora propriedade, presente de casamento do duque ao filho. E uma tarde, sentada com Sibyl debaixo de uma tilha, no jardim, observando o menino e a menina que brincavam, correndo pelo roseiral, como 2 suaves raios de sol, de repente ela agarrou as mãos de Sibyl e perguntou-lhe: Você está feliz, Sibyl? Você está feliz? Sim, minha querida Lady Windermere. Estou feliz. E você? Não tenho tempo para isso, Sibyl. Sempre me apego à última pessoa que sou apresentada. Mas geralmente, assim que a conheço bem, ela me entendia. Você já não está entretida com os seus leões, Lady Windermere? Ah, minha amiga, os leões são bons por uma temporada. Assim que cortam o cabelo, tornam-se os seres mais insuportáveis do mundo. Além disso, se você se comportar de maneira amorosa com eles, por outro lado, se comportarão muito mal com você. Você se lembra daquele horrível Sr. Podgers? Se lembra? Ele era um impostor perverso. Naturalmente, a princípio não percebi. Mesmo quando ele me pediu dinheiro, eu dei a ele, mas não aguentei que ele me cortejasse. Isso me fez realmente odiar quiromancia. Agora a minha paixão é telepatia. É muito mais divertido. Não se fala mal de quiromancia aqui, Lady Windermere. É a única coisa sobre a qual Arthur não gosta de piadas. Garanto-lhe que ele leva isso completamente a sério. Você não quer me dizer, Sibyl, que seu marido acredita em quiromancia? Pergunta a ele, e você verá, Lady Windermere. Aí vem. Lord Arthur estava de fato se aproximando pelo jardim com um grande buquê de rosas amarelas na mão,
seus 2 filhos brincando ao seu redor. Senhor Arthur! Ao seu serviço, Lady Windermere. Você realmente se atreve a afirmar que acredita na quiromancia? Claro, disse o jovem sorrindo. Claro. Mas por quê? Porque devo a ela toda a felicidade da minha vida? Ele murmurou, recostando-se em uma cadeira de vinho. O que você deve a ela, meu querido Lord Arthur? Bem, Síbil, respondeu ele, oferecendo as rosas à esposa, olhando nos olhos violetas. Que bobagem! Gritou Lady Windermere. Nunca ouvi tanta